Boa noite, galera do ASP 39, né? A gente teve uns atrasinhos aí, né? Porque a porcaria do meu computador não quis acessar no YouTube. Eu tive que acessar de um amigo meu que está aqui. Aliás, vamos apresentá-lo. No mundo de hoje de tecnologismos e terapismos, a gente dificilmente encontra alguém que saiba realmente o que tudo isso quer dizer. Então, para hoje, eu trouxe uma pessoa que pode tirar muitas dúvidas para vocês, aliás, sobre muitos dos assuntos que estão na moda hoje. Física quântica, terapias quânticas e tudo quântico, né? Eu particularmente acho que nada que tenha uma base científica palpável deve ser levado a sério. Mas enfim, as pessoas acreditam no que elas quiserem, né? Enfim, sem mais delongas, esse meu amigo, professor Lincoln Mota, formado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Por que eu chamei ele aqui hoje? Ele, assim como eu, é um admirador da Divina Comédia, do escritor italiano Dante Alighieri. E como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, o meu canal vai ser a minha viagem particular do inferno pessoal, do purgatório pessoal, até estar chegando nos primeiros estágios do paraíso, que eu ainda não estou, e aliás, nenhum de nós está, né? A maioria, um bocado de gente está mesmo do purgatório para baixo, né? Enfim, mas Dante é um autor muito atual, principalmente depois daquele Dan Brown ter escrito um livro chamado Inferno, embora ele pegue a Divina Comédia de Dante e proclame que ela fala de uma profecia acerca de coisa de superpopulação, coisa de gente de teoria da conspiração, mas ele vale a pena ser estudado por muitos ângulos, né? O Lincoln aqui é um estudioso da obra de Dante, ele leu a Divina Comédia inteira, a parte versificada, ou melhor, a versão versificada dela, né? Eu falo versão versificada porque existem livros da Divina Comédia onde escrita é corrida. É bom? É, mas nunca é a mesma emoção da poesia, até porque a poesia da Divina Comédia foi a origem da língua italiana. Só para vocês saberem, na Itália do Dante, 1200, 1300, cada cidade tinha seu próprio idioma. E o idioma que ficou conhecido para ser falado hoje em dia é o florentino. O idioma que Dante inventou e criou na Divina Comédia. Poesia como música e como fala. Mas, enfim, por que tudo isso? Dante nunca foi tão atual. Tanto para mim e com certeza para muita gente. Porque a Divina Comédia é um livro brilhante que fala, que tem a habilidade de fazer o que muitos autores chamados medievais ou conservadores faziam. Estudar com profundidade vários assuntos e abri-los para todas as áreas possíveis, né? De forma concreta, não dessa forma quântica de hoje, né? Mas, enfim, o Lincoln leu a Divina Comédia inteira, eu li não inteira, então a gente está aqui para conversar. Lincoln, boa noite. Boa noite, André. Enfim, você que já leu a Divina Comédia na parte versificada, ou melhor, na versão versificada, o que você acha que Dante pode contribuir para a evolução da nossa sociedade hoje? E aproveita e fala como você vê a sociedade hoje nessa terapeutização e quantização. Boa noite, André. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite nesse seu canal que estreia. Né? É uma ótima iniciativa da sua parte, querer ajudar as pessoas com a sua experiência de vida. Fico muito feliz em fazer parte dessa sua trajetória. Bom, o que Dante tem a contribuir com a sua Divina Comédia, eu diria que muito. Isso porque, quando a Divina Comédia foi escrita, a preocupação central de Dante era justamente o soerguimento moral religioso da condição humana. Sim. Né? Ele escreve isso explicitamente, né? A Divina Comédia, como algumas pessoas devem saber, ela é dividida em 3 partes. Né? Você tem a parte do inferno, a parte do purgatório e a parte do paraíso.
compostas de 100 cantos, sendo que o primeiro canto é um canto introdutório. Então, nesse canto introdutório, Dante justamente vai dar a sua motivação para escrever o seu livro. A gente já vai falar um pouquinho dessa motivação. Exato. Tá? 33, e o resto do canto do inferno são 33 versículos, inferno, 33 cantos, inferno, purgatório, 33 no paraíso. Somando tudo, 100. Tá? Exatamente. Uma pergunta antes de você continuar. A primeira cena do livro do Dante, isso eu sei, ele perdido numa floresta com 2 animais chamados bestiais, se não me engano é um leão e um outro. São 3 na verdade. De cabeça agora eu não vou lembrar o terceiro, se você quiser até posso pegar lá dentro. Não precisa, mas são animais que representam fraquezas humanas. Exatamente. E essa selva, inclusive, que ele simboliza ali é a vida humana. Então, quando ele inicia o seu livro dizendo que está à metade do caminho, né, ele se perde numa selva e se depara com esses 3 monstros, né? Essa metade do caminho é a metade da vida dele. Sim. Tá? Ele estava perdido espiritualmente na vida dele por conta do que tudo que aconteceu na vida dele, né? Ele foi exilado injustamente de Florença por motivos políticos. Estava havendo uma briga política ali entre os guelfos negros e os guelfos brancos. E Dante era dos guelfos brancos. Exatamente. Os mais moderados. Exatamente. Sim. Só que aí quando ele volta para Florença, ele já sabe da sua condenação, ele recusa pagar a multa e por isso é exilado de Florença. Somado a isso, o fato de ele ter de ter morrido uma personagem inspirada numa pessoa que realmente existiu, que é a Beatriz. Ela morreu muito cedo. O primeiro amor da vida dele. Foi o primeiro, eu diria, sim, não só o único. Eu diria o único também, a Beatriz. A gente já vai falar um pouquinho dela também. Mas você começou falando da estrutura da Divina Comédia em termos de versos, perdão. E o que ele tem a contribuir? Olha, eu vou dizer muita coisa sobre isso. Bom, como eu falei inicialmente, a Divina Comédia ela é escrita justamente com esse propósito, de lembrar os homens o que eles precisam cultivar para a salvação de sua alma. Veja, a época que Dante escreve o seu livro era uma época de muitos conflitos, muitos rebuliços, tanto da parte religiosa, quanto da parte política, quanto da parte cultural, a parte econômica também. Você vê ali uma ascensão da burguesia, você vê uma queda do feudalismo, humanismo renascentista. Então você tem... Dante estava exatamente no meio dos dois. Exatamente. Certo. Então você tem, por exemplo, movimentos heréticos surgindo dentro da igreja. Você tem a própria igreja se distanciando do cristianismo primitivo, por isso que surgem as figuras de São Domingos e São Francisco de Assis, para relembrar aos homens a condição primeva, né, do cristianismo, né? Então, dentro desse rebuliço inteiro, tá? Dante se vê, cara, o que eu faço para contribuir para esse bando de problema que está acontecendo? E a Divina Comédia então tem esse propósito, né? Lembrar ao homem que o cultivo das 4 virtudes cardeais, em comunhão com as 3 teologais. Sim. Já vou dizer quais são. Sim. Tá? É o único meio de salvação da alma. Bom, o que são as 4 virtudes cardeais? São virtudes já conhecidas muito no mundo clássico, tá? Que consiste na força, na justiça, na temperança e na prudência. Veja, a força não é força para com o outro, mas é uma força de espírito. É aquela força que faz você não sucumbir às más inclinações, aos más pensamentos, às tentações. A justiça é o mais óbvio, né? A justiça para com o outro, dar a cada um o seu devido valor, aquilo que lhe é legítimo, né? A temperança tem a ver com essa apaziguação de espírito, né? E a prudência, que é a mãe de todas as virtudes cardeais, tá? Coisas que as mentes revolucionárias não entendem, né? A prudência, né? Exatamente. E as 3 virtudes teologais, que é tipicamente do cristianismo. Diz para quem não sabe o que seria teologais. Vem de teologia, né? Vem de Deus, né? Da religião. Né? Exatamente, né? Ligação com Deus. Exatamente. São virtudes tipicamente cristãs, que é a fé, a esperança e a caridade. Né? Essas 3 virtudes teologais remetem a alma para o sagrado.
Tá? Entendi. As virtudes cardeais, elas são meio que uma preparação de caminho, né? Certo. As 7 têm que estar em comunhão. Sim. Então a gente poderia dizer que essas teologais, né, Isso. seriam o que acho que, se não me engano, Hegel chamou de devir ou vir a ser, certo? Não sei se eu posso fazer essa associação. Não sei. De verdade, não sei. Acredito que não, porque as virtudes teologais são tipicamente cristãs, né? Elas nascem já com o cristianismo. Ah, ótimo. Entende? Sobre a estrutura da Divina Comédia. Antes de eu perguntar a você sobre a estrutura, uma dúvida que me veio. Dante começa sua jornada pelo inferno. Para ele chegar no paraíso, ele sofre muito, tem que passar pelos chamados 7 pecados capitais, purgá-los no Monte Purgatório. Exatamente. E o que eu me veio dizer é o seguinte: para as pessoas de hoje, será que é obrigatório que elas passem por um inferno para evoluírem? Ou elas podem começar por um outro lugar? O que você acha? As pessoas, em resumo, as pessoas hoje em dia, na sua maioria, estão no inferno? Olha, como a vida delas ainda não acabou, fazendo esse paralelo com a vida com a comédia, eu acredito que não. Eu acredito que ainda há tempo de redenção. Sim, estamos falando de um estágio atual. Inclusive, se você se arrepende dos seus pecados, segundo a doutrina cristã, você tem a possibilidade de salvação. Então, sei lá, por mais pecador que você seja atualmente, se você se arrepende sinceramente, você tem a possibilidade da redenção. E aí, nesse caso, como a Divina Comédia é uma obra metafórica, simbólica, Dante te colocaria no purgatório. Exatamente, entendi. Não te colocaria no inferno. Certo, purgatório. Aquele que está se esforçando, como diz o Espiritismo, esforço para domar as más inclinações. Segundo o Espiritismo. A doutrina kardecista. Kardecista, para vocês diferenciarem o que é o Espiritismo das doutrinas espiritualistas que são confundidas. Tá, mas fale mais então do Dante. Uma pergunta que me veio. Os 7 pecados capitais que Dante enfrenta no inferno, se não me engano, são preguiça, luxúria, ira, avareza, inveja. Acho que eu esqueci 2. Não lembro agora. Mas não importa. Dante falava que a preguiça era o pecado que ele mais odiava. Ele não gostava. Na sua visão, eu acho que ficou muito para a sociedade ocidental a questão do não ser preguiçoso. Ou seja, a pessoa tem que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro, mesmo que ela não faça a mínima ideia do que ela está fazendo. Então eu acho que isso faz muito sentido. Mas, voltando para isso, por que a preguiça foi tão mal vista por Dante e é tão mal vista pela nossa sociedade? Entendeu a pergunta? Entendi. Talvez porque a preguiça ela seja um obstáculo para você conseguir continuar nessa jornada, né? Nessa jornada espiritual, né? Porque, bem ou mal, se você é um pecador, eu acredito que dentro da doutrina cristã todos nós somos, se você tem preguiça, acho que você não sai do lugar, né? Sim, verdade. Nesse sentido. Então, ela meio que é uma primeira pedra de tropeço. Né? Lembrei de um pecado, a gula, como a gente esqueci a gula, né? Mas continua. Acredito que seja isso, assim, a preguiça, né? Para Dante. Eu acredito que seja por isso. Interessante, né? Uma outra coisa que eu soube vendo um documentário sobre a Divina Comédia é que Dante considerava a luxúria como o mais leve dos pecados, né? Muitos dizem que era porque Dante tinha uma vida sexual licenciosa. E eu acho que isso ficou, usando o termo junguiano, inconsciente coletivo, da nossa humanidade, onde o sexo está disseminado como uma prática quase comum de socialização, né? Eu me lembro de uma passagem da Divina Comédia em que Beatriz, quando está com Dante no último nível do purgatório, pergunta: se você me ama, por que é que você se entregou a esses vícios, a essas mulheres? Aí Dante falava: para me esquecer de você. Aí a Beatriz falava: para não caíres no canto das sereias de novo,
tenha isso em mente. Se você quer me alcançar, é necessária a purificação dos seus pecados, no caso dos pecados da carne. Aí, nesse momento, Dante mergulha num rio, se eu não me engano é o rio Estígia. Esse já está no paraíso, né? Isso, a pergunta... Aliás, já está na transição para o paraíso, né? Exatamente. Ele tem que se purificar. Exatamente. Ele se banha em dois rios, né? O Estige e o Letes. Né? Exatamente. O Letes para esquecer os pecados pretéritos e o Estige para se purificar, para poder encarar a jornada no paraíso. Isso. Eu perguntei sobre a luxúria para saber, né? Dante, naquela época, considerou o rumo menor dos pecados. E hoje a gente vê o sexo quase como um meio de socialização mais fácil. No seu ponto de vista conservador e de conhecedor de Dante, como Dante e os conservadores viam a relação sexual? Era só para ter filho? Era por prazer? Como é que isso funcionava? No universo de Dante e no universo da época dele? Olha, o sexo, ele sempre foi, desde a Revolução Cristã, o sexo sempre foi tido como algo sagrado, né? Veja, não quer dizer que o sexo tem que ser feito após o casamento, assim, traduzindo para os dias de hoje, tá? Uhum. Mas isso é uma interpretação minha, né? Claro. O que acontece é que quando você tem uma certa libertinagem sexual, você está dando vazão aos bens da carne, aos bens terrenos, ou seja, você está dando vazão àquilo que te impede de sublimar a sua alma. Uhum. Então você se apega àquilo que é transitório, àquilo que é mundano. Exato. Então, segundo a teologia cristã, a doutrina cristã, você meio que está se desvirtuando, né? O pecado da carne. O que é o pecado? Né? Pecado vem do grego amartia, que significa errar o alvo. Errar o alvo de quê? Né? Sei lá, do reino dos céus, da felicidade. Né? Então, quando você projeta num objeto transitório, terreno, a sua felicidade, você comete pecado, amartia, você erra o alvo. Porque aquele objeto é passageiro. Então, se a sua felicidade está assentada em coisas passageiras, ela é passageira também. Entendido. Entende? Uma outra pergunta. Mas antes de continuar, assim, eu acho que para a galera entender o lance da Beatriz, tal, acho que é melhor apresentar os personagens da Divina Comédia antes, né? Ótimo. Então, como você já adiantou, existe uma personagem na Divina Comédia chamada Beatriz, mas não só isso. Todos os personagens em que Dante se depara ao longo da sua trajetória, desde o inferno até o paraíso, ou são personagens que realmente existiram, ou que existem, né, contemporâneos a ele, ou são figuras mitológicas. Certo. Tá? Então, a Divina Comédia é realmente uma obra muito eclética. Em que sentido? Ela agrupa tudo que há de melhor da Idade Média. A cultura grega, a cultura romana e a cultura cristã. Né? Então, nesse sentido, você vai ver ele encontrando, por exemplo, Homero no Limbo, né? Ovídio, Sócrates, Aristóteles. Platão. Você vai ver ele encontrando isso da parte grega. Da parte latina, você vai ver ele encontrando Virgílio, né? Ovídio também, desculpa, eu falei que era grego, mas é latino. Você vai ver monstros mitológicos como as Hárpias, por exemplo. Hárpias são aves de rapina. Exatamente, aves de rapina. Essas Hárpias, inclusive, habitam o círculo dos suicidas, né? Elas devoram... eu lembro disso. É o chamado Vale da Floresta dos Suicidas, que é um termo que, inclusive, o kardecismo pegou emprestado da Divina Comédia. Provavelmente, assim. Interessante. Provável. Não posso dar certeza, mas sim, claro. Provavelmente. Então você tem essa mistura, né? E da parte cristã, obviamente, você tem aí no paraíso as figuras de Tomás de Aquino, figuras de São Bernardo, inclusive, que é uma figura importantíssima na Divina Comédia. Você falou em São Bernardo, me despertou uma curiosidade. Ele tem um papel tão proeminente na Divina Comédia? Tem. Porque ele leva a Dante à contemplação do que Dante chamou de Deus, né? Do próprio Deus. O que você pode dizer pra gente sobre São Bernardo? Então, São Bernardo, ele era um místico cristão, tá? O que é um místico? O que caracteriza um místico, né? Uma experiência mística, ela é caracterizada por haver uma certa obliteração entre sujeito e objeto. No caso de uma experiência mística transcendental, religiosa,
Já não existe mais uma separação entre, por exemplo, criador e criatura. Obliteração, para quem não sabe, é obstáculo. Ou seja, uma coisa oposta à outra e elas não conseguem se integrar. Isso. Então, numa experiência mística, existe um contato direto com a realidade sagrada. Não existe mais nenhum intermediário. Sabe? A realidade sagrada pura se faz a você. Tá? Essa é uma experiência mística. Então, São Bernardo é isso. Veja bem, voltando a falar dos personagens da Divina Comédia, eu vou chegar nesse ponto São Bernardo, que é um ponto importante. Sim. E para isso, eu vou estar me baseando no prefácio do Carmelo Distante, que ele prefacia a edição da 34, da editora 34, da Divina Comédia, que é o seguinte, veja bem, quando Dante empreende a sua jornada para o submundo, ou para o pós-mortem, né, nos 3 mundos, né, ele é acompanhado sempre por alguém, um guia. Né? No inferno e no purgatório, ele é acompanhado pelo poeta romano, Virgílio. Sim. Tá? Cada um desses personagens tem um porquê, tem um simbolismo de tudo, tá bom? A Divina Comédia, que eu não consigo falar da estrutura dela, mas fiquem em mente que a Divina Comédia é uma obra milimetricamente calculada. Sim. Tá? Tudo ali é calculado. Ela tem uma arquitetura semelhante às catedrais góticas, né? Onde tudo é milimetricamente calculado. Sim. Entende? Inclusive os versos. E já vou chegar nessa parte, a parte estrutural que é magnífica. Porque é o seguinte, não só as penas as penas correspondem aos pecados praticados, como também as bem-aventuranças correspondem às obras que os homens fizeram em vida. Então, isso já é uma estrutura que pertence à Divina Comédia. Ele segue a risca a lei de Talião. Tá? Os versos da Divina Comédia, eles são sempre compostos em tercetos. Tá? Ou seja, cada estrofe tem 3 versos, decassílabos, seguindo a estrutura seguinte: A, B, A, B, C, B, C, D, C. Sim, decassílabos, para quem não sabe, são 10 sílabas poéticas. Exatamente. Mas por que ele separa cada estrofe em 3 versos? Tem um porquê. Porque aquilo representa a trindade cristã. Exato. Ou seja, o Deus unitrino do cristianismo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, cada estrofe de todos os cantos são em 3 porque fazem um todo coerente. Certo? Então, tudo é milimetricamente falado na Divina Comédia. É impressionante, assim. É uma obra gigantesca. Tá? Agora, o que eu estou falando? Dos personagens. Bom, muito bem. Virgílio, o poeta romano, que escreveu as Enéidas, antes de Cristo, ele acompanha Dante no inferno até o purgatório. Beatriz, vou separar um momento e falar somente dela, porque a Beatriz é um personagem importante, tanto na história quanto na vida de Dante. Tá? E, por último, São Bernardo. Tá? A Beatriz acompanha ele no paraíso até chegar no Empírio, que é o último círculo do paraíso, onde o próprio Deus está ali presente. Deus contempla Deus junto a São Bernardo. Somente São Bernardo, a partir do Empírio para a visão de Deus, é São Bernardo que guia Dante. Tá? Muito bem. Virgílio, ali, ele representa a razão humana. Ou seja, a razão que trabalha por si mesma e por isso ela não consegue transcender o paraíso. Representaria o homem comum, como Dante era, né? O homem comum não diria, mas porque digamos que é um uso correto da razão. Entendi. Entendeu? Só que não é suficiente para chegar ao paraíso, porque é necessário sempre algo a mais. Claro. Representado na figura da Beatriz. A Beatriz representa, então, a teologia, que é um uso da razão misturada com o conhecimento de Deus. Sim, que no caso estaria associado à alma feminina, que tem a ver com Virgem Maria e toda uma tradição matriarcal religiosa, né? Que muitos desconhecem, mas muitas das grandes religiões do passado valorizaram muito a figura da mulher. Me corrija se eu estiver errado. A figura da mulher, ela foi valorizada em diversas religiões, assim, inclusive no cristianismo.
Que bom, né? bom saber disso. Essa história que a gente escuta de que a mulher sempre foi deixada de lado, isso nunca foi verdade, assim. Cristo, quando em vida, né, quando aqui presente entre nós, né, segundo a tradição cristã, ele era um defensor primeiro, assim, das mulheres. Você tem o caso da mulher adúltera, tem o caso de Maria Magdala, né? Todos esses casos, Jesus prontamente defendia a mulher. Né? Então, essa história de que a mulher sempre foi deixada de lado por conta de um suposto patriarcado religioso, não é bem assim que a banda toca. Interessante, mas voltamos para Beatriz. Tudo bem. E aí, só que a Beatriz, representando a teologia, ainda assim, ainda não consegue transcender numa experiência unitiva com Deus, porque é necessário um salto místico. Veja, dentro da história do cristianismo, houveram muitos teólogos, isso é inegável, mas poucos místicos. Sim. Entende? Então, assim, como é que você diferencia o teólogo do místico? O que separa ambos? Simples, o teólogo não teve uma experiência mística, uma experiência unitiva consagrada. Entendi. Por mais que ele seja um brilhante pensador, um raciocinador, né, incrível das escrituras, da relação de Deus com a natureza, do porquê a natureza, das causas primeiras, ele não teve a experiência unitiva com Deus. Veja, Tomás de Aquino, ele foi um grande teólogo, isso é inegável. E no final da vida dele, ele teve uma experiência mística. E depois que ele teve essa experiência mística, ele vira para os seus discípulos e fala que toda sua obra é palha. Que coisa. E pode ser queimada, não é mesmo? Exatamente. Que coisa. Exatamente. Para você ver a dimensão de uma experiência mística, né? E olha que é o Tomás de Aquino falando, assim, o autor da Suma Teológica, da Suma Confidentis, que é uma obra excepcional, né? Assim, sim, grande sábio. Mas, diante do místico, até aquilo era... Até aquilo é palha. Sim. Exatamente, até aquilo é palha. Mas agora fala, São Bernardo com Dante. Então, São Bernardo, ele aparece mais lá pro final mesmo do livro, como um todo. Já bem no finalzinho mesmo, quando Dante está para contemplar o próprio Deus, né? E é somente isso. Ele leva ele até o último círculo do paraíso, que é o Empírio, e lá ele contempla o Deus unitrino. A imagem de Deus. Exatamente. Interessante, né? Uma pergunta que me veio agora. Você falou que o São Bernardo de Claverhall, se não me engano é o sobrenome dele, ele teve essa experiência única e mística com Deus sem precisar passar por processos racionais que são infernais muitas das vezes. Como você falou, a razão sozinha não consegue estabelecer um contato com a divindade porque está acima do seu entendimento. A pergunta, aí eu lembrei de uma prática que vem das religiões orientais chamada meditação. Na meditação seria uma experiência de unificação com o divino sem passar pela razão. Você que já fez, eu sei que já fez yoga, estudou um pouco disso, poderia fazer um paralelo entre a experiência mística de Deus do São Bernardo e do Dante com a meditação hindu ou oriental, por assim dizer? Certamente deve ter coisas em comum, tá? Uhum. O estudo de religião comparada está aí para isso. Claro. Mas, assim, especificamente São Bernardo e a religião hindu eu não posso dizer, mas o que eu posso dizer... Não, falando da experiência interior. Sim. A experiência mística é meio que um consenso entre os estudiosos de religião comparada. A experiência mística é a mesma coisa em toda religião. É algo impressionante, assim. É sempre o relato de alguém que teve uma experiência de uma obliteração, que o seu eu desaparece, e só fica essa realidade transcendente. Isso tem em diversas religiões, tem no budismo, tem no hinduísmo, nas suas várias correntes, né? Desde o Vedanta Dvaita até o Vedanta Advaita, que é dual e não dual. Você também tem referências disso no Islã também. E no cristianismo, ela figura, por exemplo, São João da Cruz, Teresa d'Ávila. São João da Cruz, inclusive, tem um livro chamado A Subida do Monte Carmelo, né, que ele relata a trajetória da alma, né, em rumo ao sagrado, né, rumo a Deus. É o que ele chama de noite escura da alma. A alma passa por esse período de noite escura, né, que é um período perturbador para a alma, que antecede
uma união com Deus. Seria quase como se fosse o inferno de Dante até chegar ao paraíso, só que o São João da Cruz A usa uma diferença, noite escura. a diferença é que nessa noite escura de São João da Cruz não existe uma ausência de fé, de uma ausência de esperança. Porque, veja bem, a gente está misturando algumas coisas, mas isso é ótimo, Mas, por exemplo, quando você pega a escritura do Portal do Inferno, na Divina Comédia, a última frase que está escrita no portal é o seguinte: deixai de lado toda esperança, ó vós que entrais. Sim, já ouvi falar disso. Então você vê, o inferno é um lugar de sofrimento, isso é inegável. Mas o purgatório também é um lugar de sofrimento. Uhum. Mas o que diferencia as duas coisas? A esperança do purgatório você tem. Exatamente. No purgatório você sabe que você vai entrar no paraíso. Em algum momento da sua trajetória você vai entrar no paraíso. No inferno não. E isso consiste em um tormento indescritível para a alma. Porque ela sabe que ela vai sofrer aquilo eternamente. Né? E a noite escura da alma, não. Você sabe que aquilo é um momento, né? É um momento que a alma está passando. Mesmo se Deus deixa de lado um pouquinho assim, para ver se você... Sim, com certeza. Mas, de um ponto de vista psicológico, deve ser não, quase como se estivesse no inferno. É terrível, é terrível. Você vê como o Dante, falando do inferno, atribuiu o significado literal, o significado sentimental, o significado ético, o significado transcendente, como todos os grandes autores dessa época fizeram. São várias camadas, né, de interpretação. São as camadas de interpretação, né? Inclusive, o professor Olavo de Carvalho desenvolveu uma tese chamada As 12 Camadas da Personalidade, se eu não me engano. Isso, exatamente. Eu não me aprofundei no assunto, eu também não li nada sobre mas isso. Deve ser interessante de estudar. Agora, uma pergunta mais atual. Dessa experiência mística da religião, onde a pessoa supostamente ganha poderes sobre-humanos, né? E durante você, como físico, deve saber, de um certo tempo para cá, está sendo defendida a tese de que as pessoas que alcançaram esse poder místico superior, eles são capazes de influir na matéria. Inclusive, influir em átomos, e influir em elétrons e modificarem a realidade, né? O que ficou conhecido vulgarmente hoje como tudo é física quântica, né? E aí, quando eu li isso, o que eu entendi? Eu acho que uma mente, quando chega num estado místico superior, ela pode alterar certas condições da matéria e fazer muito mais. A gente tem o exemplo de Jesus, que andou sobre as águas, né? Multiplicou os pães e os peixes, e você tem histórias de santos da Igreja Católica fazendo vários milagres, né? Santa Teresa d'Ávila, que levitava, e as curas e as profecias de Nossa Senhora de Fátima, entendeu? Só que o que ficou hoje? Parece que todo mundo acha que tem potenciais divinos para fazer isso de um dia para o outro. Não estou dizendo que nós não temos, mas para você, por que uma experiência mística tão profunda se popularizou de uma forma tão banal? Você que conhece tanto a física, por ser formado em física, como é estudioso de filosofia e de religião. Fala um pouco disso para nós. Tem muitos elementos aí que eu preciso separar, né, para poder dar uma resposta mais adequada, né? Claro. Primeiro, sem dúvida, esses milagres e esses poderes, digamos assim, sobrenaturais, eles sempre existiram na história da humanidade. Existem relatos desses poderes, desses milagres, em todas as religiões, assim. Desde muito tempo você tem relatos de pessoas com poderes sobre-humanos, né, de coisas extraordinárias acontecendo. Claro que muitas dessas coisas podem ser acontecimentos puramente naturais, mas todas as religiões são unânimes em constatar que existe sim uma instância superior que o homem pode alcançar, sem dúvida. Esse é um ponto. O que acontece? Com essa moda que está tendo aí de falar de física quântica, à torta e à direito, acontece uma apropriação indevida, né, desses conceitos. Por quê? A física quântica, ou a mecânica quântica, tanto faz, vamos se focar na mecânica quântica
para facilitar a nossa Só ilustração. para você saber, mecânica quântica é o nome da matéria na faculdade de física, onde você estuda a chamada física quântica, que é a física que estuda o comportamento de partículas do átomo em espaços tão pequenos que eles só existem, se eu não me engano, em teoria, né? Não foi provado cientificamente que isso existe ainda, né? Palpavelmente. Não, Né? calma, mais ou menos, assim, mais ou menos. Veja, a mecânica quântica, ela é um ramo da física que se limita a estudar comportamentos de partículas subatômicas. Certo. Tá? Então, dentro desse espectro da realidade, desse corte da realidade, veja, toda ciência ela é uma ciência que estuda recortes da realidade. Tá? As ciências naturais, as hard sciences, né, a química, a física, elas estudam aquilo que pode ser quantificado na realidade, tá bom? Isso é uma coisa. Então, a física quântica ainda é um recorte disso, porque não estuda o comportamento de macrocorpos, tá? E muito menos de corpos de dimensões planetárias para cima, né? Aí pertence à esfera da relatividade geral. O que acontece? Ficou famoso por quê? Por conta daquelas experiências, né, que ficam sendo divulgadas. O observador influencia no experimento. O observador influencia no comportamento de como você vai observar se o elétron é uma partícula ou uma onda, né? A dualidade onda-partícula. Então, assim, mas o que significa observar em física? Né? Observar não significa alguém olhando para aquilo. Observar em física é alguém jogando luz naquilo. Sim. Pô, mas você está numa dimensão tão pequena que a própria luz não existe. É composta por corpúsculos também. Então, observar em física quântica, em mecânica quântica, é você, no fundo, você dá uma porrada naquele elétron, entendeu? Entende? Então, é claro que você vai alterar o seu curso. É isso. Não é uma consciência, digamos assim, inteligente que muda o curso das coisas. Não é isso, assim. Acontece o quê? Essas pessoas mais animadas, né, que querem ganhar dinheiro a custas de pessoas desavisadas... Sim, imaginei. Né, elas se apropriam de uma linguagem científica, por quê? Porque a ciência hoje em dia é a religião da época, é a religião dos tempos modernos. Né? Então, se você se apropria de uma linguagem dogmática, você vira um sacerdote daquilo, logo você tem autoridade. Sim, entende? Com certeza. Se você olhar 99% dos cursos que tem, dos coachings quânticos por aí, eles começam o curso deles apresentando seus currículos que não passam de certificados, que não são credenciados por nenhum órgão do governo, por nada, por nenhuma agência científica, por nada. São cursos totalmente picaretas que eles fazem. E eles começam, olha, meus currículos são esse, tá vendo? Então, por isso vocês têm que prestar atenção no que eu tô falando. É interessante que você falou isso, porque qual é a minha visão? É que talvez esses autores pegaram exatamente essas exceções. Os homens santos que chegaram num estado de contemplação do divino, que o Dante demorou tanto para chegar, mas outros, como São Bernardo, chegou mais fácil. E parece que qualquer um pode ser um homem santo e fazer milagres materiais. Né? Então é vendido que qualquer um de nós pode ser santo. Então, qualquer um de nós pode ser santo, sim. O que eu estou dizendo? O fenômeno, ele é verdadeiro. Né? Assim, existem realmente milagres, existem realmente poderes psíquicos, sobrenaturais, isso tudo pode existir. O fenômeno é em si verdadeiro. O problema não é o fenômeno, mas sim a explicação que essas pessoas dão a esse fenômeno. Quando elas querem associar Léo com Creu, entendeu? Entendi. Então, assim, o fato, por exemplo, de Jesus ter andado sobre as águas, de ter multiplicado o pão, multiplicado o peixe, não tem nada a ver com física quântica, meu filho. Tem a ver com outras leis científicas que nem científicas, são milagres. São milagres, entende? É vontade de Deus, entendeu? Eu não sei. Veja bem, a ciência, ela não é a única linguagem que explica a realidade e muito menos a melhor linguagem para explicar a realidade. Entendi. Agora uma pergunta pessoal. Você acredita que nos milagres existam leis científicas que o homem ainda não conhece? Se é milagre, é milagre. É milagre. Enfim, porque eu acho que eu entendi o background da sua pergunta, porque você é kardecista. Exato. E Kardec fala muito, né, de que, na verdade, os milagres são explicações, são fenômenos que são de natureza
física e científica que a gente científica aqui que a gente não não entende, consegue que entender. ainda vai descobrir. Mas Exatamente. veja, mas isso ainda é muito pobre falar isso. Sim, né? com certeza. Porque você está dizendo que se existe um Deus, esse Deus é subordinado pelas suas próprias leis. Exato. Não é assim que a banda toca. Não. Né? Porque, veja bem, a própria causalidade, né, de acontecimentos é colocada em xeque diversas vezes na história da filosofia. Então tem vários autores que defendem que não existe uma causalidade, né? E não só isso, essa galera, desculpa, muitos kardecistas, por não perceberem o contexto que Kardec está falando, né? Eles também acham que só existe um tipo de causalidade, que é uma causalidade determinística. Assim. Exatamente. E não é assim que a banda toca. Veja, milagre é milagre. Ponto. Milagre é milagre. Certo. Tá? Se você perde a noção de transcendência, você não passa de materialista disfarçado. Mesmo que você fale que existe um espírito. Certo. Entendeu? Então, no caso, enfim, eu não gostaria de me estender muito nessa posição anticardecista, porque eu tenho muito apreço ainda. Não, mas é importante. Nós estamos discutindo e levando conhecimento para todos, né? Até porque não só são kardecistas que assistirão, são pessoas de todos os âmbitos religiosos e filosóficos. Sim. Esse tipo de debate é bastante importante para que as pessoas entendam. Tem muitas coisas a se considerarem aí, né? Mas foca na questão do milagre. Qualquer um de nós pode produzir milagres, independente veja, da religião. O milagre sim é produzido pela graça. Quando você fala graça, é a graça vontade divina, de Deus. Exatamente. Nós somos apenas instrumentos, segundo a doutrina cristã. Certo. Apenas instrumentos, tá? Milagre é isso, ok? É isso. Interessante. Mas eu acho que a maioria de nós ainda, que não somos santos, nem homens muito virtuosos ainda, temos que passar pelos nossos infernos, né? Até porque esses 7 pecados capitais foram criados na premissa de que eles existem íncitos dentro e fora de nós, né? Os 7 pecados capitais, eles resumem os principais obstáculos da alma na contemplação dos bens celestes. Eles resumem, é um resumão de tudo aquilo que te afasta do sagrado. Exatamente. Então é muito fácil você decorar, né? São só 7. Exatamente. Mas também são só 7 virtudes. Exatamente. Entende? E você, como estudioso cristão, mas também conhecedor de doutrinas orientais, acha que talvez a meditação é o meio mais fácil de você contemplar o divino? Ou seriam as boas obras? Ou as duas coisas? Pode ser as duas coisas. Veja bem, tanto a meditação quanto as boas obras, se elas forem feitas sem um vínculo com o transcendente, elas não passam de um egoísmo disfarçado. Exatamente. Ponto, assim, não tem essa. Porque muitas pessoas meditam para ter boa saúde, para ter mais poder, para encarar a vida, etc., para motivação. Isso tudo é legítimo, não estou criticando isso é importante. Mas nem todas meditam para ter um contato com o sagrado, por exemplo. Sim. Tanto é que hoje em dia existe um fenômeno interessante de pessoas ateias ou agnósticas meditando. Interessante, né? Entende? E a mesma coisa das boas ações. As boas ações, então, é pior ainda, porque ainda te dá uma impressão de que você está fazendo alguma coisa de bom de verdade. Sim. Mas se você é cristão, você tem que saber que é aquilo, né? Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Jesus falou essa frase. Exatamente. Isso está no Sermão da Montanha, né? É isso. Você não sabe a vossa mão esquerda que faz a direita. Então, se existe uma ênfase nas boas ações com um sentimento de eu, de ego, né, assim, contando tudo que você está fazendo, isso já não é cristão. Não. Tá? E na parte oriental, que você está citando aí o tempo todo, você tem o que a gente chama de Karma Yoga. Veja, essa sistematização, né, de Karma Yoga, existem 4 tipos de yoga, né? Esse quem deu foi Vivekananda, Swami Vivekananda. Vivekananda Radha Ramakrishna, né? É um movimento neo-hinduísta que surgiu no século XIX, se eu não me engano. Tá? Ramakrishna é um santo hindu, você não tem como negar isso. Sim. E o Swami Vivekananda foi o seu principal discípulo, né? Ananda, só para quem não sabe, é bem-aventurança. Bem-aventurança, exatamente. Viveka é discernimento. Então, discernimento
feliz, mais ou menos Não, isso. é uma felicidade provinda de discernimento. Né? Muito bom. Exatamente. Então, Vivekananda ele classifica 4 tipos de yoga, né? Você tem a Karma Yoga, que a gente já mencionou aqui, eu vou falar um pouquinho dela. Você tem a Jnana Yoga, você tem Bhakti Yoga e Raja Yoga. A Karma Yoga é a yoga da ação. Karma é uma palavra sânscrita que significa ação, tá? A gente ocidental usa essa palavra como ação e reação, né? Mas na verdade é a lei do karma que é ação e reação. A palavra karma em si significa somente ação. Né? Toda vez que você age, você está gerando karma, porque karma é ação. Exatamente. É interessante que o Dante, sem ter contato com a doutrina hindu, ele condenava a preguiça como o pior dos pecados, né? Ou seja, quando a pessoa tem preguiça, ela não tem ação no bem. Não importa se essa ação no bem Não tem ação nada, assim. Com bons ou maus propósitos, simplesmente é um pecado. Isso. Mas qual é? Mas o lance da Karma Yoga é, veja, o problema da ação, ele é muito bem resolvido por Krishna no Bhagavad Gita. Da Bhagavad Gita, bom, para quem não sabe de casa, digamos assim, é a Bíblia hindu, tá? Krishna representa ali Deus, né? E um diálogo com seu discípulo Arjuna. E ali está presente a doutrina da Karma Yoga também, que significa assim, toda vez que entre o agir pelo ego ou o não agir também pelo ego, você não pode escolher nenhuma das duas opções. O que você pode escolher é o que eles chamam de reto agir. O que é o reto agir? Você faz aquilo que deve ser feito. Você age em nome, nesse caso, desse eu superior que ele chama de Atma, né? Essa alma. Ótimo. Entende? Então, nem o agir com o ego, veja bem, qualquer ação feita por ego, seja ações ruins, obviamente, e seja ações boas também, dentro dessa doutrina, né? Muito interessante. Qualquer ação que você faça com sentimento de eu, você já não é Karma Yoga. Você ainda continua, então, preso na roda do samsara. Exatamente. Fala um pouco agora, para a gente não se entender, do Dana Yoga. Jnana Yoga seria... É o conhecimento. Jnana é conhecimento. Estudo, né? Exatamente. Estudo, conhecimento. Interessante, né? Porque o pessoal da época de Dante, os medievalistas, né? Estudavam muito. E estudavam com métodos educativos muito interessantes. Eu falo isso porque as pessoas dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? É muito divulgado em certos meios religiosos e até filosóficos. A gente aprende na escola isso, né? A gente aprende na escola que a Idade Média... Então, os próprios orientais falavam da importância do estudo. Então, o período medieval foi um período riquíssimo, mas muito rico. Assim. Primeiro que o período medieval é um período de 1.500 anos. Você não pode resumir 1.500 anos, entendeu? Em 20 páginas de um livro. 20 páginas de história, tem. Você não pode, enfim, mas a gente pode deixar para outro dia falar sobre a Idade Média. Fala da Jnana Yoga agora. Tá bom, então esquece a parte da educação medieval, que era muito boa por sinal. Em outros vídeos a gente vai tratar disso. Okay. Mas... Então, a Jnana Yoga é a yoga pelo conhecimento. Uma pessoa estudiosa, um cientista, por exemplo, um filósofo, por exemplo, né? Um filósofo que através de suas elucubrações filosóficas alcança o transcendente, né? Tá. A terceira yoga que você falou? O Raja Yoga, que é a yoga pelo caminho meditativo, ascético, entendeu? Então você é um asceta, você tem práticas disciplinares, corporais, mentais. Asceta é aquele que não casa, não come quase nada, seria isso? Exatamente. Asceta é aquele que tem uma postura muito firme em relação ao seu próprio corpo, à sua própria mente. Tem uma disciplina bem rigorosa, né? Entendi. E o último yoga? É o Bhakti, que é o mais fácil de todos. Que é a devoção. Exatamente. A devoção. Né? É você chegar a Deus pela devoção. Exatamente. Isso é a classificação que Vivekananda dá. E fazendo paralelo, foi o que São Bernardo de Claverval fez com Dante e foi que a Beatriz falou: Dante, para você alcançar o mais alto grau de Deus, você precisa ter alguém que teve a experiência de devoção. No caso, a Bhakti Yoga, né? Exatamente. É mais que isso, né? É uma experiência mística, né? Porque transcende tudo, né? A experiência mística transcende tudo isso. Sim, né? Mas a devoção já é um degrau bastante próximo. A devoção é o caminho mais fácil. Depois de passar pela Karma Yoga, que são as ações para você trabalhar o ego, que seria ali saindo do inferno, o purgatório, aí você tem um conhecimento do que acontece. Fazendo paralelo entre a Divina Comédia e esse conceito de Vivekananda que me veio agora, eu achei interessante. E aí você tem conhecimento das coisas, né?
Dante vê o que está acontecendo no inferno, mostrado por Virgílio, no purgatório, e Beatriz já dá uma coisa mais devota, o conhecimento já de uma coisa sagrada, mas quem dá a experiência divina completa é São Bernardo, né? Porque ele teve o contato com Deus, o que muitos chamam de nirvana, uns chamam de samadhi, se eu não me engano, outros chamam de vários nomes, né? A experiência mística, ela tem esses nomes assim nas diversas. Entendeu? Vezes, né? E a pessoa aí nesse estado de milagre, ela pode fazer qualquer coisa. Aí mecânica quântica ou qualquer outra ciência se torna nada, entre aspas, por assim dizer. Uma experiência mística, assim, uma experiência mística religiosa, né? Depois que você tem uma experiência mística religiosa, tudo fica pequeno, né? Porque você já contemplou a realidade última. Então, se você contempla a realidade última, né, tudo isso daqui, como parafraseando Tomás de Aquino, é palha. Pois é. Uma pergunta que me veio tendo a ver com o meu canal. Por que muitos desses santos que chegaram a este estágio pelas suas práticas corretas ou muitos cientistas que chegaram a esse estado, né, como, por exemplo, Albert Einstein, ou eu lembro muito de Humberto Roden, que inclusive estudou a obra de Einstein, e ele disse, né, que o verdadeiro gênio só consegue chegar às suas mais brilhantes descobertas quando ele se apequena e vê que o universo é tão genial que ele se sente empobrecido de contemplar aquilo. E é nesse momento que ele consegue descobrir as melhores coisas. O que eu achei muito interessante, né? O cientista, ele muitas das vezes é muito mais cristão que o religioso, não é verdade? Tem esse potencial, né? Na verdade, assim, o religioso sincero, ele sempre vai estar um passo à frente do que qualquer materialista, né? O que acontece é que, certamente, quando você fala desses religiosos, você não está se referindo aos religiosos sinceros, né? E sim aos religiosos normais que a gente vê por aí. Exatamente. Mas a humildade, né? A humildade perante a criação, perante o universo, perante o cosmos, é a condição sine qua non para você estabelecer qualquer ligação com o sagrado. Assim. Exatamente. Seja você cientista, seja você filósofo, seja você religioso. Sim, é necessário uma experiência mística do sagrado, aí você compreende tudo, desde mecânica quântica até teorias sociais, porque você enxerga tudo a partir de um horizonte totalmente deslocado do intelecto. Mas é interessante que a experiência mística não te dá inteligência. Veja, não é isso que acontece. Tanto é que tem muitos místicos que não conseguem discursar o que aconteceu com eles durante a experiência mística. E depois que eles saem, eles não viram gênios. Eles continuam as pessoas que eram antes, claro, muito mais purificadas, mas... basicamente falando assim, nem todo santo é inteligente. Entende? Não, tem um nível de inteligência para inteligência espiritual, coisas certamente muito tem, grandes, mas agora inteligência tipo de coisas factuais, não necessariamente. Mas ele pode ter, porque eu lembrei daquela frase de... Não, pode ter, claro, mas é contingente, né? Sim, claro, eu lembrei daquela frase de Jesus que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e depois todo mais te será dado por acréscimo, né? Eu entendi que o todo mais seria as necessidades do mundo mais material, e buscar o reino de Deus e a sua justiça é uma experiência espiritual. É claro, mas é aquilo, né? Assim, depois que você contempla Deus, assim, você não tem mais o que buscar também, né? Sim. Aí chega que você pode doar para as pessoas, né? Amai-vos amai ao próximo como a si mesmo, como diz Jesus. Sim. Só é possível quando você ama a Deus numa experiência mística assim. Enquanto isso, a gente vai treinando, né? O ato egóico, aí a gente vai caminhando nesses 4 preceitos que o Vivekananda botou, e no Inferno de Dante a gente primeiro vai ter que ver no que a gente está errando. Eu considero que quase, talvez, sei lá, vou chutar um número, 90% da humanidade ainda está no inferno completamente consciente. 10% estão ali entre o purgatório tentando chegar ao nível do paraíso, e pouquíssimos chegaram lá. Então, por isso que eu acho que a obra de Dante, fazendo esses paralelos que a gente fez, é muito importante. Inclusive com outros autores também, não é? Não, sim, sem dúvida. Assim, qualquer iniciativa que promova um enriquecimento de espírito, eu acho que é válido. Assim. O que não pode acontecer são as peculiaridades que a gente vê por aí. Né? Com certeza.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Nós falamos aqui de vários assuntos, focando na Divina Comédia. E no futuro, se o professor Lincoln quiser, a gente pode falar de outros assuntos. Ele estuda outros autores que são muito menos conhecidos do que Dante, né? Se eu puder dar uma sugestão, eu diria até que a gente poderia fazer um vídeo sobre Thomas de Kempis, que escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. Olha só que nome interessante. Pode ser para o futuro? Pode. Então tá ótimo, gente. Disposição. Obrigado pela atenção. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e curtam. E até a próxima. Tchau.